dia, pessoal! Hoje a gente vai iniciar a nossa unidade 3 de Direito de Sucessões, ou seja, a gente vai falar de sucessão testamentária, ou seja, falar de testamento, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter várias aulas falando de testamento, regras, disposições, legados, casos de rompimento, casos de revogação, etc, etc. Encerrando a unidade 3, a gente entra na unidade 4, que vai falar de inventário e algumas regras mais procedimentais a respeito de inventário e partilha. E com isso a gente vai encerrar o direito civil. Infelizmente, acaba, tudo que é bom dura pouco, né? Então o direito civil 6 vai se acabar após essas matérias. Então, sucessão testamentária, unidade 3. Vamos começar com um breve histórico sobre testamento. Então, vamos lá, hashtag senta que lá vem história, né? Primeiramente, vale lembrar que a ideia de testamento vem com a ideia de individualização da propriedade. Porque antes disso, como a propriedade era comum e era geral para a história, idade antiga e tudo mais, não tinha por que haver um testamento, que a propriedade era de todo mundo. No momento que você individualiza a propriedade, começa a preocupação de saber para quem fica seus bens. Porque afinal de contas, agora não é de todo mundo, agora a propriedade é minha. Então, o que vai acontecer? Eu morro e daí todos os meus herdeiros, parentes, amigos, vizinhos vão brigar entre si para ver quem pega o que é meu? Não ia funcionar muito, né? Então, a ideia do testamento tem como premissa a individualização da propriedade. A ideia de que você tem que afirmar pós-mortem a escolha de quem recebe os bens e perpetua o culto dos ancestrais. Então você também tem essa ideia do culto dos ancestrais por meio de um testamento. Eu sou o pontífice do culto familiar, eu cultuava meus antepassados e daí eu preciso escolher uma outra pessoa que vai ser meu sucessor nesse culto aos meus ancestrais, porque eu também, quando morrer, preciso ser cultuado no altar familiar. Então tem toda uma situação que é a religião familiar trabalhando nesse contexto. A origem do testamento é a adoptio in hereditatem, é a ideia de que eu que não tinha um herdeiro normal, obviamente que no contexto da sociedade patriarcal rural que existia na sociedade indo-europeia, que era, eu não tinha um herdeiro homem. Então eu não tinha um herdeiro homem, eu tinha que adotar alguém para ser esse pontífice do culto ancestral. Então eu precisava de um testamento para quê? Para esse homem poder herdar o culto dos meus ancestrais, herdar os meus bens e com isso continuar essa situação, essa perpetuação do culto dos ancestrais de todo mundo, dos deuses lares. Essa é a origem do testamento. Cícero, aquele grande advogado e político romano de 30, 40 a.C., dizia que o testamento é o mais grave ato da vida do cidadão. Então você vê que o romano médio, o romano patrício, enfim, o cara com bens, o testamento era algo extremamente importante, extremamente solene, porque ele ia escolher o seu sucessor. Tanto é assim que existe o brocado romano, nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. O que isso quer dizer? Ninguém pode testar em parte e não testar em parte. Então, no momento em que eu deixo um testamento, todos os meus bens vão para os herdeiros testamentários, no direito romano. Aqui no Brasil, como a gente sabe, a gente tem aí uma metade que é a herança que é a legítima. A legítima vai, por lei, para os herdeiros legítimos, que a gente já viu que são os descendentes, ascendentes e cônjuge. Não havendo ninguém, eu posso deixar tudo por testamento para qualquer pessoa. Se eu não deixar nenhum testamento, daí vai para os colaterais. De todo modo, nas origens do testamento, historicamente, ia tudo, uma vez que você fizesse um testamento, tudo ia para aquela pessoa para quem você deixou o testamento. Existem exemplos históricos. O Júlio César, por exemplo, ele era milionário, ele era tido como a pessoa mais rica de Roma, e quando ele morreu, abriu o testamento dele e deixou todos os bens dele para o Otávio Augusto. Otávio Augusto era sobrinho do Júlio César e não filho dele. Júlio César tinha 2 ou 3 filhos biológicos. O que aconteceu com esses filhos biológicos? Ficaram sem nada, foram esquecidos pela história, ninguém nem lembra deles. De todo modo, pro direito romano, você tinha 2 alternativas. Ou você não deixava nenhum tipo de testamento e esses bens iam todos para os seus herdeiros necessários, legítimos, enfim, os seus herdeiros biológicos, ou você deixava um testamento e com isso todos os seus bens iam para o herdeiro testamentário, que ia ser o continuador do seu culto familiar. Pulando um pouco aí alguns séculos, a gente entra nas ordenações filipinas, né, que foram adotadas no Brasil durante todo o período colonial e imperial. As ordenações filipinas elas adotaram as modalidades testamentárias que já estavam previstas no Breviário de Alarico. O Breviário de Alarico é uma lei visigótica, é a Lex Romana Visigotorum, ou seja, a lei romana dos visigodos. E quais eram os tipos de testamento previstos na Lex Romana Visigotorum? O testamento aberto, o testamento cerrado, o testamento particular e o testamento não compativo. Alguns deles
estão mais ou menos previstos hoje em dia, outros não bem assim. Com o Código Civil 16, né, a gente sabe que as ordenações filipinas saíram de vigor e entrou o Código Civil 16. Estabeleceu a possibilidade de você ter a sucessão legítima e a testamentária simultânea. Então isso daí é uma novidade trazida pelo Código Civil 16. Você podia tanto fazer a sucessão legítima em parte do seu patrimônio, como sucessão testamentária na outra parte do seu patrimônio. Como a gente sabe, como eu venho dizendo, o Código Civil de 2002 manteve esses mesmos princípios. Bem, fechando então o aspecto histórico, a gente agora tem o 2002, você pode deixar em testamento para quem você quiser se você não tiver herdeiro necessário. Se você tiver herdeiro necessário, 50% do seu patrimônio você pode fazer um testamento para quem você quiser. Bem, então o que é o testamento? O testamento seria a principal forma de expressão e de exercício da autonomia privada da liberdade individual mortis causa, porque é a sua palavra, é a sua vontade produzindo efeitos após a sua própria morte. Então vocês veem a solenidade envolvida nisso, são as últimas palavras de uma pessoa. Não existe conceito de testamento no Código Civil de 2002, embora no Código Civil de 16 tivesse um conceito legal de testamento. O que dizia o Código Civil de 16 no artigo 1626? Considera-se testamento o ato revogável pelo qual alguém, de conformidade com a lei, dispõe no todo ou em parte do seu patrimônio para depois da sua morte. Então, para o Código Civil de 1916, você tem que no testamento é um ato revogável, isso é uma coisa importante, você pode revogar e fazer outro, ou não fazer nenhum, revogar totalmente com o testamento, e uma pessoa vai dispor do seu patrimônio para depois da sua morte. Essa é uma definição legal, tão boa como qualquer outra, que a gente não está repetindo no Código Civil de 2002. Existem críticas ao conceito de testamento do Código Civil 16, porque só fala de conteúdo patrimonial do testamento. E hoje a doutrina é bem consolidada no sentido que você pode deixar outro tipo de disposição. Você não precisa falar só de patrimônio, você pode falar de outras coisas. Você pode dar dicas sobre a criação dos seus netos, você pode dar conselhos para os seus sócios, você pode xingar alguém, você pode fazer o que você quiser no seu testamento. Afinal de contas, são suas últimas palavras. Ninguém vai poder fazer nada. Ninguém vai ter um dano moral contra você se você falou mal de alguém no seu testamento. Então, não teria problema. Outra crítica do Código Civil 16 é que há uma omissão sobre se tratar de um ato pessoal, unilateral, solene e gratuito, que são características intrínsecas à ideia de um testamento. Então a doutrina conceitua o instituto de uma forma muito mais adequada do Código Civil 16. Desde o Piano já se define o testamento. O Piano define o testamento como o testemunho justo da nossa mente, feito na forma solene para que valha depois de nossa morte. É quase poético, né? É o que a nossa mente queria que valesse para depois da nossa morte. Esse é o testamento. O Pontes de Miranda, por sua vez, ele define o testamento como um ato pela qual a vontade de alguém se declara para o caso de morte, com eficácia de reconhecer, criar, transmitir e extinguir direitos. Vocês veem que ele dialoga a ideia de contrato e de negócio jurídico com o testamento, mesmo porque o testamento é um negócio jurídico. Caio Mário também tem sua definição de testamento, como o ato com o qual a pessoa dispõe de seus bens para depois de sua morte, ou faz outras declarações de última vontade. Então, eu, no testamento, decido o que vai acontecer com os meus bens depois que eu morrer. Eu também posso dar outras declarações, quaisquer que sejam elas. É a minha última vontade, eu posso falar o que eu quiser lá dentro. Bem, o artigo 1857, parágrafo 2º, vai dizer que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado. Então, o Código Civil de 2002, ao contrário do Código Civil de 16, ele fala especificamente que as disposições testamentárias não patrimoniais são válidas, ainda que ele só tenha falado sobre isso. Ah, professor, quer dizer que eu posso fazer um testamento só falando de coisas que não tem nada a ver com bens? Posso. Pode, você pode. Ah, mas por que eu vou fazer isso? É porque você quer. Nada impede que você queira deixar um grande testamento discorrendo sobre todas as pessoas que você conhece, dizendo como você ama tal pessoa, odeia tal pessoa, como você queria que tal pessoa consertasse o seu jeito de viver. Nada impede que você faça. Vai custar um dinheiro só. Vai atrapalhar seus herdeiros, que vão ter que abrir esse testamento num processo judicial. Mas, de outra forma, você pode fazer, você é livre de fazer. Objeto não patrimonial do testamento pode ser vários, pode ser várias coisas, né? A doutrina aponta um objeto existencial, constitui uma fundação. Constituir uma fundação não é uma disposição patrimonial. Instituir bem de família, eu vou deixar um bem de família para o meu filho. Reconhecer filho, eu tenho um filho fora do casamento, tenho um filho que eu nunca reconheci porque eu tinha vergonha, agora eu posso reconhecer porque eu estou morto mesmo. Genético, eu vou destinar material genético para reprodução assistida pós-mortem. Eu nunca consegui ter filho com a minha esposa, então eu estou deixando meu material genético para a minha esposa. É possível também. E ético, como orientação moral para os herdeiros. Existe essa possibilidade também.
O Washington de Barros Monteiro, ele aponta com relação ao testamento que para cada 10 sucessões legítimas que se abrem, acontece uma única sucessão testamentária. Então esse é um elemento que é muito comum no Brasil. Infelizmente no Brasil é muito fácil, é muito difícil que as pessoas pensem em fazer testamento. É um fenômeno bem brasileiro. Então quais seriam as razões para essa raridade de testamento no Brasil? A doutrina nacional sempre se dedicou muito mais à sucessão legítima. O brasileiro médio não tem patrimônio relevante para justificar um testamento, a maior parte das pessoas tem pouco dinheiro. Custos e formalidades disso, entendimento de que a ordem de invocação hereditária estaria correta, no jeito que está previsto em lei está ótimo, e também tem uma questão de preguiça, medo da morte e superstição. Então essas seriam as razões apontadas pela doutrina, porque temos poucos testamentos no Brasil. Já com relação às características do testamento, a gente tem algumas apontadas pela doutrina, né? A gente brevemente vai abordar todas elas. Primeiro que o testamento é um negócio jurídico sui generis e mortis causa. Mortis causa não tem nem o que dizer, né? O testamento só vai produzir efeitos depois da morte de alguém, depois da morte do testador. Antes disso ele é ineficaz. Professor, se ele é ineficaz até a morte do testador, quer dizer que o testamento é um negócio jurídico sujeito a termo ou a condição? O que vocês acham, pessoal? Respondam nos comentários. Eu vou aguardar suas considerações. Além disso, o negócio jurídico é sui generis, porque essa manifestação de vontade com conteúdo lícito do testador vai regulamentar o interesse do envolvido em uma finalidade específica para depois da morte dessa pessoa. Então, só depois da morte que esse negócio jurídico vai produzir efeitos. Então, ele é sui generis nesse sentido e ele também é mortis causa, porque só vai produzir efeitos após a morte. O negócio jurídico do testamento também é unilateral, porque só uma única manifestação de vontade que importa para se aperfeiçoar esse negócio jurídico, somente a vontade do testador. Ah, mas o herdeiro não tem que aceitar? Ele tem que aceitar para receber herança. Isso é outro ato. O ato envolvendo o testamento é unilateral. Eu quero deixar tudo para fulano. Se fulano quer receber, não é o caso. Mas o testamento, como um negócio jurídico, ele se aperfeiçoou com uma única manifestação de vontade, que é do testador. O negócio jurídico do testamento também é gratuito, porque o autor da herança, o testador, não tem nenhum benefício com isso. Ele está deixando seu patrimônio para depois da morte e você vai ter uma interpretação restritiva desse testamento. De qualquer forma, ele não vai ter nenhum benefício com aquilo, mesmo porque ele já morreu. Também se trata de um negócio formal e solene, porque a norma jurídica no Código Civil traz todas as formalidades necessárias que acarretam a validade de um testamento. Não é qualquer coisa que pode ser um testamento, e você não pode fazer um testamento de qualquer jeito. Ele é um ato extremamente solene. Eu não digo tanto quanto, mas ele vai ter bastante solenidade, quase como o casamento. O casamento ele é recheado de formalidade e solenidade, o testamento também. São dois dos institutos mais regulados do nosso Código Civil. O testamento também é revogável, o que é importante. Se você deixa um testamento hoje, nada impede que você mude de ideia amanhã e queira fazer um outro testamento, ou então chega à conclusão que a ordem de invocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil é perfeita do jeito que está, não precisa de testamento nenhum. Ótimo, vai lá e revoga o testamento. Nada impede que você faça. Então, você, testador, pode revogar ou modificar o testamento a qualquer tempo. Só não pode fazer isso pós-mortem, porque você vai estar morto. Então, se você espera revogar um testamento por meio para psicologia ou coisa do gênero, não pode, tá? Então é só até a sua morte que você pode revogar o seu testamento. O testamento também é personalíssimo. Você não pode fazer testamento conjunto. Ah, não, eu vou juntar uma galera e todo mundo vai decidir deixar os bens para o nosso time de futebol do coração. Não pode. Quer fazer isso? Faz, mas faz individualmente e não conjuntamente. Se você fizer um testamento conjunto, ele vai ser nulo, porque o negócio jurídico do testamento, ele é personalíssimo por definição. Com isso, a gente encerrou os principais aspectos envolvendo o testamento e na próxima aula a gente vai falar das regras fundamentais envolvendo a sucessão testamentária. Tá certo, gente? Continuem comigo e até a próxima aula.